O assunto de hoje é uma continuação do assunto da semana passada, onde eu comecei falando sobre algumas alterações, algumas melhorias e mudanças que você pode acrescentar no seu pão, colocando ingredientes mais nutritivos, que vão aumentar a qualidade nutricional do seu pão aí. Só que daí, o que eu vou falar para vocês? Eu vou falar para vocês que é importante vocês entenderem o por trás, porque muita gente ficou nessa dúvida. Tá, Andressa, mas vai aumentar os nutrientes, mas o que isso difere na minha vida? O que isso efetivamente vai mudar no meu dia a dia? Então, eu vou começar do zero aqui com vocês, tá? Para poder explicar como que funciona o corpo de uma maneira assim, básica e tentar ser o mais clara e mais objetiva possível, para vocês poderem entender de onde vem essa ideia de melhorar a parte nutricional de vocês aí, tá? O trigo, gente, começando do trigo. O trigo, naturalmente, quando você tem um trigo, vai lá e faz a colheita, faz o processo. O trigo é um ingrediente processado, ele passa pelo processamento de transformar-se de grão para farinha. Todo trigo tem ali dentro, gente, uma carga grande de ferro, tem magnésio, tem zinco, tem cobre, tem cálcio, tem selênio, tem várias vitaminas e vários minerais ali dentro. Só que quanto maior a carga de aditivos agrotóxicos são colocadas no plantio, isso também acaba colaborando na diminuição dessas vitaminas e desses nutrientes dentro daquele grão de trigo. Então, quanto mais carga de aditivos tiver dentro de uma farinha, menor será a carga de nutrientes e minerais naturais que estão ali dentro. Por isso que hoje, nos nossos tempos de hoje, muito se fala que é ruim comer pães com trigo, porque o trigo faz mal, porque tem várias outras vertentes, né? Então, quando eu falo isso para vocês, observem sempre que tipo de farinha que vocês estão comprando. Vocês sempre vão conseguir olhar nos ingredientes que tipo de coisa que tem ali. Muitas farinhas acabam colocando ingredientes para poder branquear a farinha, para poder compensar a fraqueza que aquela farinha vem, porque lá no processamento da cultura dela, ainda lá na terra, ela foi enfraquecida com excesso de carga de aditivos químicos, tá? Então, isso é importante. A gente começa a escolher o ingrediente que a gente vai colocar na nossa mesa, o pão que a gente vai colocar na nossa mesa, a partir da escolha do produto. Se você puder dar preferência para farinhas orgânicas, ótimo. Nem todos conseguem encontrar farinhas orgânicas onde moram. Mas quando não encontram, vai até o supermercado e dá uma olhadinha que tipo de farinha, que tipo de ingrediente que tem ali. E dê preferência para farinha de trigo, onde está escrito apenas ingrediente farinha de trigo. Ou no máximo com uma correção de ácido fólico. Ou no máximo de ácido ascórbico, que são coisas mais naturais, tá? São correções? São correções. Mas são correções com algo que não é assim quimicamente criado, tá? Aí a gente já dá um pontapé inicial para poder entender esse tipo de introdução alimentar. Todos os seres humanos, nós temos as nossas células. E as nossas células passam por processo de oxidação, que é o nosso processo natural. A gente passa por um processo de envelhecimento e durante o processo de envelhecimento, a gente passa por um processo de oxidação das nossas células, né? Quanto mais alimento oxidante a gente coloca para dentro do nosso corpo, o que é um alimento oxidante? É aquele alimento que vai atacar a sua célula positiva. Digamos que você esteja ali consumindo um trigo de boa qualidade, feito com uma longa fermentação, colocando ingredientes que vão melhorar a sua carga de minerais, de vitaminas, de nutrientes. Você tá cuidando da sua alimentação. Você não está colocando para dentro do seu corpo somente alimentos inflamatórios. Tá evitando tomar refrigerante todo dia, tá evitando bebidas alcoólicas todos os dias. Isso tudo é importante, porque são ingredientes que também vão entrar no seu corpo, atacando e oxidando as células boas do seu corpo. Quando a gente passa por um processo de oxidação acelerada dessas células boas que nós temos no corpo, a gente acaba dando um start mais acelerado para processos de obesidade, para processos de hipertensão, para processos de diabetes, para processos, inclusive alguns tipos de câncer são diretamente correlacionados com o excesso de alimentos inflamatórios,
com excesso de alimentos que vão entrar no seu corpo e vão inflamar o seu corpo. Por isso que eu quero trazer para vocês opções de alimentos antioxidantes. E é isso que eu vou chegar ainda nessa aula, tá? Eu vou chegar para vocês aqui com algumas opções de ingredientes antioxidantes. Lembrando que na semana passada eu falei um pouco sobre gorduras, falei um pouco sobre o papel de linhaça, da chia, e essa live tá salva aqui, tá? Essa live tá salva. Depois que finalizaram essa live de hoje, vocês podem dar revisitar essa live de semana passada, para que fique mais claro para vocês, tá? Mas eu tô começando da base porque eu acho importante começar a explicar por que a ideia de trabalhar uma qualidade nutricional maior. Mesmo que você esteja consumindo trigo, a gente sempre fala assim, né? Trigo, gente, o glúten, o desenvolvimento do glúten, se você vai consumir o glúten mal degradado, ele também vai entrar no seu corpo com um processo inflamatório muito grande, que são aqueles pães que você fermenta em 1 hora e meia. Ele vai entrar no seu corpo e vai fazer a finalização do que ele precisaria ter feito lá fora, ele vai fazer dentro de você. E automaticamente ele vai ser oxidante, ele vai ser inflamatório, vai atacar as células positivas. Então a gente vai lá e repensa a maneira de fazer o nosso pão, faz um pão com uma fermentação mais longa para degradar o glúten fora do nosso corpo, e quando a gente come esse pão, a gente come já com um processo de oxidação mínima, tá? Então eu vou explicando o beabá aí para vocês. Então assim, inclusive, gente, há estudos da Unicamp, inclusive, que é uma das universidades mais sérias que nós temos, assim, em relação a estudos focados em desenvolvimento de antioxidantes e disseminação do estudo dos antioxidantes. Há estudos sobre o mal de Parkinson e o mal de Alzheimer, que estão diretamente relacionados também ao excesso de conteúdos e ingredientes que são oxidantes, que vão atacar as suas células. Então, se eu puder trazer para vocês algumas soluções que possam melhorar a sua qualidade alimentar, eu já estou feliz. Se um de vocês que está aqui comigo agora mudar ou agregar alguma coisa no teu processo de fazer o seu pão, estender a fermentação, agregar algum ingrediente que vai melhorar isso para você, para mim já está ótimo, tá? Como a gente tem um processo natural de oxidação e ninguém consegue lutar contra a velhice, né? Eu tô envelhecendo, minha mãe tá envelhecendo, você que tá aqui me assistindo agora está envelhecendo, todos estamos em processo de envelhecimento. Mas a gente não precisa acelerar o processo da oxidação das nossas células. Então, se nós pudermos colocar mais antioxidantes que vão retardar e que são capazes de inibir essa oxidação das células, a gente consegue ganhar um tempo maior com as nossas células de forma mais sadia, tá? Então, o que eu posso incluir no meu pão com farinha de trigo, que tem glúten? O que eu posso colocar dentro do meu pão para que ele tenha uma qualidade ainda melhor? Quais são ingredientes, Andressa, que são antioxidantes? Posso dar um exemplo para vocês do farelo de trigo, tá? O farelo de trigo, gente, ele tem o glúten também? Tem o glúten também. Só que o farelo de trigo, ele é muito rico em fibra, ele é muito rico em vitamina B. As vitaminas do complexo B, elas são extremamente antioxidantes. Então, você vai ter vitaminas do complexo B, você vai ter fibras, você vai ter ferro, você vai ter zinco, alimentando-se com algo a mais. Faz parte, o farelo de trigo faz parte do grão de trigo. Só que muitas vezes ele é retirado e vendido à parte quando a farinha é branca. Porque a farinha branca é a farinha mais peneirada que tem. Ela tem o menor índice nutritivo dentre as farinhas de trigo. Ali ela vai ter o menor índice de trigo. De trigo não, o menor índice de nutrientes e minerais. Então você pega e faz um aporte colocando um pouco de farelo. Quanto que eu colocaria de farelo de trigo num pão? Se eu tenho lá 500 gramas de farinha de trigo, vou colocar 300 gramas de água, 10 gramas de sal e 5 gramas de fermento biológico seco. Um pão básico. Quero aumentar a minha característica nutritiva deste pão. Eu vou ali e coloco 50 gramas de farelo de trigo. Esses farelos de trigo, gente, vende-se no mercado em pacotinhos ou vende-se em casas de produtos naturais, empórios, casas da terra, celeiros de produtos naturais. Vocês vão encontrar farelos de trigo para você poder acrescentar. Quando você tem uma receita já com uma hidratação correta
e você vai lá e aumenta o farelo de trigo, por exemplo, o que você vai adicionar ali? Você vai adicionar secura. Então, numa receita como essa, o que você pode fazer? Você pode colocar mais 25 gramas de água, já que você adicionou 50 gramas de farelo de trigo. Lá no final, no teu preparo final, a quantidade nutricional, a carga nutricional positiva que você vai estar levando para o seu corpo é infinitamente maior, tá? Agora acabei de ver aqui, ó, uma perguntinha da Alice aqui embaixo. Farelo de arroz é bom? Comprei errado. Lícia, todos os tipos de farelo. Tô dando um exemplo do farelo de trigo aqui, gente, mas é uma boa colocação que a Lícia colocou aqui. Todos os tipos de farelo, gente, eles vão adicionar vitaminas e minerais para o seu preparo, tá? Todos os tipos de farelo, porque é a parte mais grosseira. Todos os farelos demoram mais tempo para que nós possamos absorver. O processo digestivo... Você consegue colocar, meu bem? Obrigada. O processo digestivo dos farelos é de maior absorção. Tudo que tem um tempo maior de absorção... Obrigada, querida. Tudo que tem um tempo maior de absorção, você tem um tempo maior de saciedade, você vai sentir fome depois de um tempão. Tudo que tem um maior tempo de absorção, você consegue ter... a puxar aqueles nutrientes, aqueles minerais daquele alimento para o seu corpo, porque ele está ali dentro de você por um tempo maior. Então, por exemplo, vai comer um pão que você fermentou em 1 hora, somente com farinha de trigo branca. Você come agora, 19h22, come agora, vai dar 8h30 no máximo, você já está com fome de novo. Por quê? Porque você não tem ali dentro uma carga biodisponível de minerais e nutrientes complexos que vão demorar para passar pelo teu processo digestivo. Então você come, são carboidratos simples que você vai consumir, eles vão se quebrar ali dentro do seu corpo rapidinho e você vai sentir fome de novo, tá? Quando você adiciona algo mais complexo, que demora para passar pelo teu processo digestivo, que são carboidratos de maior complexidade, você adiciona também ali dentro um maior tempo de saciedade. Então, se você comer, por exemplo, uma fatia de pão agora, que tenha farelos ali dentro, você vai ter uma saciedade por um tempo maior, tá? Então, isso é importante de colocar na balança, na hora de você colocar no teu preparo ali, algo diferente, tá? Então, assim, fazer o pão em casa não é somente sobre fazer o pão em casa, ele é sobre um hobby, ele é também sobre você poder colocar para jogo aí uma renda extra, mas é principalmente também pela sua saúde. A partir do teu pontapé de iniciar um processo de consumo de pães e preparos alimentares que você está ali ligado do que está colocando para dentro da sua casa, para dentro do seu corpo, você consegue perceber a diferença. E a diferença é muito grande, tá? Muito grande mesmo.